Olá pessoal, de volta aí com o Semicast. Ricardo, como é que você tá? Tudo bem? Tudo em paz, Carlinhos. Ricardo aqui trazendo o nosso convidado, Davi Maia. Tudo bom, Davi? Como é que você tá? Muito tudo bem, Camisa bonita, né? Davi Maia foi secretário, deputado, veio desses movimentos políticos novos, né? Como Renova, como Livre. Ele vai falar um pouquinho mais. Mas assim, antes de passar para você, Ricardo, queria perguntar uma coisa aqui para você. Sobre que você é o rei dos bastidores políticos. Que ninguém sabe mais montar chapas e saber quem vai ser ou não vai ser eleito do Nem que o você. Adeilson Bezerra? Hã? Nem o Adeilson Não, Bezerra. superou e muito o Superou, Adeilson Bezerra. né? Isso é verdade? E tem uma coisa que desmente muito essa afirmação que eu perdi a eleição. Eu acertei a de todo mundo e errei a minha. Mas é um detalhe, você me permite, eu vou entrar por aí. Você montou a chapa, né? Montei. Que elegeu do União Brasil, né? Na Assembleia e não se elegeu, né? E não me elegi. Calculou mal, e né? elegemos 3 novos deputados estaduais. Uhum. Na verdade, eu não calculei errado. Eu calculei 200 mil votos na chapa. A chapa teve 202. A média sempre era 50 mil votos fazer uma vaga. Então, teoricamente, a minha vaga também estaria feita, porque a gente faria 4. Sendo que eu não contei com Lula e Bolsonaro. Nós tivemos um aumento de 17% das pessoas que foram votadas, votos válidos, na eleição de 2022, comparado com 2018. Então, nesse erro matemático de cálculo, estava a minha vaga. Fora, Ou seja, a polarização levou o eleitor fora à que eu urna, também né? tive durante o processo, que é isso, esses 6 meses agora é atravessar o Saara. Você vai perdendo candidatos porque vai aparecendo outros interesses. Por exemplo, Sérgio do Sindicato, presidente da Câmara de Vereadores de Arapiraca, era um candidato em potencial do União Brasil, que inclusive vetou, não aceitou o ingresso do Tarcísio Freire, já estou dando bastidor, não aceitou o ingresso do Tarcísio Freire, não aceitou o ingresso da Fabiana Pessoa no partido, e a gente respeita, porque é por isso que a gente consegue montar a chapa, que aqui é democracia 100%, como o Sérgio fazia parte do projeto desde o início, ele teve o direito a veto, e ele vetou o ingresso dos dois, e depois ele desiste de ser candidato. Então, a chapa faltou 10 mil votos. O Sérgio, com certeza absoluta, teria mais de 15. Aí, depois você vem na eleição, quando já na convenção, que o João Carlos destrói a chapa do União Brasil. Acho que você lembra desse fato. E o Arthur Lira me chama. É o estilo, né? O homem é o estilo. Ele tirou, além de ele não ser candidato, ele ainda tirou todo mundo que era vinculado, de alguma maneira, à Prefeitura de Maceió. Então, o Arthur Lira me chama e diz o seguinte: se não tiver chapa de federal, que é o meu acordo nacional com a União Brasil, não terá fundo partidário para a eleição do Rodrigo. Você resolva. Essa foi a frase do Arthur Lira, no Hotel Jatiuca. O que foi que eu tive que fazer? Pegar candidatos a deputado estadual, subir para federal. Então, desde do emprego, que continua na União Brasil, e as mulheres da chapa, todos eles eram candidatos a deputado estadual. Então, a chapa ficou cambembe e faltou 10 mil votos para a gente fazer. Foi isso que levou você a virar a casaca no segundo turno? Não foi só isso. Foi muito mais uma questão de se sentir traído, não pelo Rodrigo. Porque o Rodrigo Cunha, para mim, ele é uma pessoa de uma índole absurda, é um cara, tudo que fala acontece, um cara de compromisso, comigo sempre foi. Mas ele não conseguiu me proteger do grupo. Quem me derrotou foi o grupo a qual eu fazia parte. Sim, mas quem foi, efetivamente, que lhe traiu? Foi um consórcio, vamos dizer assim. É lógico, teve essa questão do Arthur Lira, de obrigar a destruir a minha chapa para eleger o Alfredo Gaspar. Inclusive, eu que carrego 3 processos contra o Alfredo da eleição de prefeito ainda, do JHC. Então, eu tive que subir gente para fazer o deputado federal. Isso foi um ponto decisivo, lógico. Mas também o apoio que a Prefeitura de Maceió deu aos meus adversários diretos. As pessoas que estavam concorrendo comigo e que ganharam a eleição de deputado estadual. E você ficou com a fama de traidor? E eu que fiquei com a fama, mas eu acho assim, que a minha história fala muito mais por mim do que qualquer outra coisa. Eu comento todos os dias sincericídios, porque eu sou acostumado a dizer a verdade às pessoas. A minha fama na Assembleia sempre foi essa. Só quer saber de alguma coisa, pergunta o Davi, porque ele vai lhe dizer o que é. E não é um bucho de piaba, não, né? E ao Rodrigo eu sempre disse as verdades. Sempre. Tanto a ele quanto ao prefeito de Maceió, o JHC. Desde sempre. Vocês são desafetos políticos, né? Não vou falar desafeto pessoal, não, que essa história do Arthur Lira com desagradável, né? Desafeto pessoal, isso é uma coisa de menino amarelo. O JHC é seu desafeto político hoje? Sem dúvida.
sem dúvida nenhuma. Porque eu fui muito grato a ele na minha vida. Pela minha indicação a secretário de Meio Ambiente. Foi ele que fez. A gente já tinha votado no João Henrique na eleição de deputado federal. Ele ousou me indicar. Você sabe, eu venho do grupo do Nonô desde os 16 anos. Eu sou filiado ao mesmo partido, nunca tive outra filiação partidária. Então o cara que está dos 16 aos 37 no mesmo partido não pode ser acusado de traidor. Pelo menos, isso aí é o que eu estou dizendo, a minha história fala por mim. Quando o JHC me indicou, fiquei muito grato, porque eu não imaginava nunca uma oportunidade dessa. Consegui mostrar o meu trabalho na Prefeitura de Maceió, na gestão do Rui, que foi assim, um sujeito comigo. E eu só cheguei na Assembleia por conta do Rui Palmeira, mas tinha essa dívida de gratidão com o JHC. Porque lá atrás foi ele. E quando eu me elegi, antes, fiz a união do JHC e Rodrigo Cunha. Quem convenceu o Rodrigo, outro bastidor, a indicar a Eudócia suplente, primeira suplente, é um trabalho meu, foi um trabalho de convencimento meu. Até porque naquele momento o Rodrigo e o JHC não eram muito próximos, porque eles achavam que os dois eram candidatos a deputado federal, então não teria, eles iriam buscar o mesmo eleitorado. E eu que fiz essa união, eu que juntei os dois, porque eu já pensava num projeto de longo prazo. João Henrique ali já tinha um compromisso de votar em mim, não votou, porque o João Caldas foi candidato. Isso. Mas o compromisso com ele, eu tinha isso na minha cabeça de pagar. Desculpe, você acha que o João Caldas, ou o grito do campo, como gosta de dizer o Carlinhos repetindo isso, você acha que ele é um óbice na trajetória política do JHC? Hoje mais não. Eu imaginava que era. Até a eleição de 2020, eu achava que o João Caldas só atrapalhava. Inclusive, eu tive várias conversas com o João Caldas, essa questão de bastidor, fica quieto, deixa a gente tocar, se mete mais na questão nacional, ou vai lá para Brasília resolver outros problemas. Depois, quando o João Henrique, eu só aprendi isso depois do período de transição. Não sei se você lembra, eu que fiz a transição do Rui para o JHC, porque eu gosto muito do Rui. Como eu disse, só cheguei a deputado estadual por conta do Rui Palmeira, foi quem me deu condições. Você fez um monte de ponte aí, né? Rui, JHC, Rodrigo Cunha, JHC. Ou seja, esse papel de ponte é o que lhe coloca hoje na atividade política? Eu acho que sim. As pessoas confiam em mim, algumas funções, sabem que eu sou carregador de cruz, de caixão, pode botar nas minhas costas que eu levo, e sou cumpridor de missão. Acabei de dizer agora, eu antes da entrevista estava aqui na posse do Gustavo Pessoa para presidente do Diretório Municipal de Maceió. O governador me deu uma missão junto com a Paula Dantas e o Vitor Pereira, que é o vice-presidente do partido, e eu levei até aqui e trouxe. Então, eu acho que encontrar objetivos comuns das pessoas é um ponto positivo que eu tenho. Tudo bem, mas e política sempre, enfim, não existe nada de graça. Como na vida, de forma geral, as coisas não acontecem gratuitamente. Esse pessoal lhe prometeu, por exemplo, que você cumprirá pelo menos parte do seu mandato de deputado agora? O Paulo Dantas? Sim, o Paulo Dantas, o Marcelo Vitor. Não faz parte do compromisso. Não faz parte do compromisso. O que o Marcelo Vitor tem de tão convincente? Como é que ele convence? Cumpridor de palavra. Se não fosse o Marcelo Vitor e o Paulo... Você usaria como exemplo, por exemplo, a história da esposa do Renan Filho, que virou conselheira? Sim, porque a vaga era do Marcelo Vitor. Ele podia ter indicado quem ele quisesse e tinha elegido. Mas ele prometeu cumpriu uma palavra com o Renan Filho. E eu posso lhe dizer, se tem um político que cumpre o que diz, é o Marcelo Vitor. Eles me deram a condição de continuar na política. Se não fosse os dois, com certeza eu não poderia, por exemplo, quarta-feira, dia 17, eu não sei quando é que você vai estar assistindo esse podcast, mas no dia 17 desse mês eu estarei em Paulo Jacinto entregando títulos de terra, mas também visitando casas que estão sendo construídas, porque o governador colocou numa base que nem era do governo, nem votou no governo, mas que o governador me possibilitou a trabalhar politicamente no governo, articular e levar esse recurso. Sem cargo? Sem cargo, e eu não estou atrás de cargo, não. Mas o mandato será bem-vindo se vier? Não, eu irei trabalhar para votar em 26. Mas agora, com certeza. Agora eu estou trabalhando para que o meu irmão seja vereador de Maceió. É engraçado, é bom registrar. Eu já falei isso no blog. Você continua no União Brasil, não é isso? E montou a chapa do PSB. Eu vou lhe perguntar, o que é mais difícil nesse momento, em Maceió, montar uma chapa? É grana? É dinheiro mesmo?
enfim, é atrair as chamadas lideranças de bairros, etc. Tudo isso interfere. E tudo isso custa, né? Custa. Teve propostas milionárias. Por exemplo, para candidatos. Eu sou curioso. Candidato de liderança de bairro que teve 800 votos foi oferecido R$250 mil. E a moçada pega? Com certeza. Muito também é muita promessa. Às vezes ele não vê o dinheiro e aí imagina que esse dinheiro vai chegar. Às vezes ele quer uma chance de disputar uma vaga. Que é isso que, por exemplo, eu montei a chapa do União Brasil contra o governo do Estado, do MDB, contra a Assembleia. De deputado estadual. Contra a Prefeitura de Maceió, porque nesse momento o JHC já tinha rompido comigo, já estava montando a chapa do PSB de estadual, que naquela época era para eleger o João Antônio, o Jaque, e o doutor, depois virou o doutor JHC. Ele já estava montando, então, contra a Prefeitura de Maceió, contra o governo... A coisa precisa levantar, cara. Se ele só tem uma carteira de identidade, pode ser que tenha 3, né? Que é muito nome, né? É mutável. Então a gente montou por uma única coisa. E eu dizia isso ao Marcelo Vitor, porque o Marcelo conversou com todos os candidatos da minha chapa, conseguiu levar o Sérgio ao sindicato, mas os outros ele não levou. O que era que eu tinha a oferecer em relação a todos esses outros grupos políticos ou estruturas políticas? O sonho. O sonho de se eleger é mais forte do que o dinheiro, é mais forte do que o cargo. Mas o dinheiro entra, né? Lógico, porque também se você não tiver fundo partidário, não tiver uma estrutura por trás de você, você não consegue competir. E o financiamento político no Brasil é um absurdo. No Brasil tem 2 regras absurdas. Uma é o financiamento político, porque você entregou aos grandes caciques a escolha de quem ele quer eleger. Esse é um absurdo. E o outro é a questão da cota das mulheres. Porque obrigar que o partido tenha 30% de cota de mulher, quando é difícil arrumar a cota, se o partido não tiver aquela cota, ele não pode colocar outro candidato. Ele não pode ter candidaturas de homens. E o que é que terminou acontecendo? Essa explosão de candidatura laranja. Isso é a resolução do TSE, né? Vamos registrar, né? Aí o que é que eu defendo? Se você não tiver os 30%, você não pode colocar nenhum homem no lugar dos 30%. Mas o partido já está sendo prejudicado porque não tem aqueles candidatos. Por exemplo, Maceió, 28 candidatos você pode ter na sua legenda, na sua chapa. Se você é obrigado a ter 9 mulheres. Se você não tivesse as 9 mulheres, se você tivesse só 7, 4, 5, 3 ou nenhuma, você já estaria sendo penalizado no final, na soma eleitoral. Infelizmente, a legislação obriga. Graças a Deus, esse problema nós não teremos no PSB, porque hoje a gente já tem mulher a mais do que o necessário para ser candidatas, e mulheres com vontade, com força e com voto. Davi, você é tido como o especialista nesse cálculo, que é um cálculo que eu não domino, não sei se o Ricardo domina. Eu? De jeito nenhum. Quantos candidatos entram, quando... Aí uma pergunta, pelo que você já percebeu, mas vamos ter uma renovação muito grande na Câmara ou a renovação é quase nada? Primeiro, registrar o negócio. A estratégia da Prefeitura, do JHC, Júnior Leão e companhia, foi tiro na água. É raro muito. E o Luciano Barbosa deu uma aula, JHC, de como a prefeitura deve ser feita, de como a prefeitura deve montar. O Luciano lá em Arapiraca montou 5 frentes, pegou os vereadores todos, espalhou nessas 5, os secretários que ele quer eleger espalhou aqui, e as pessoas que ele quer eleger estão dentro dessas 5 frentes. Então o Luciano já sai, já parte, elegendo uma grande maioria. A prefeitura de Maceió errou. Ele tem partidos que não vai eleger ninguém, porque ele trabalhou, e esse é um dos motivos. Ele esvaziou, né? Ele esvaziou os partidos aliados. Porque aí eu nunca vi você trabalhar contra aliado, mas na prefeitura de Maceió isso ocorre. O maior exemplo é o União Brasil. O União Brasil foi esvaziado pela prefeitura de Maceió. Quem se filiou no União Brasil perdeu qualquer espaço que tinha em Maceió. E o exemplo disso é o líder do Jacintinho, Mário Farofa, um candidato que sempre tem aí por volta de 1.000, 1.500 votos, perdeu todos os cargos que tinha na prefeitura. Quanto custa eleger um vereador em Maceió, sem mandato hoje? Depende. Eu posso falar pela minha história e pelo Ciderlândia Mendonça. O Ciderlândia era um aliado meu, sempre foi, iria votar em mim na eleição de 2016, eu tive a minha candidatura ceifada pelos vereadores de mandato, a gente apoiou o Ciderlândia. E o Ciderlândia ganhou, ele gastou naquela eleição R$8.000. A gente conseguiu juntar, pela campanha majoritária, toda uma estrutura do Benedito Bentes, porque a oposição do Rui era o Silvano Barbosa. E o Silvano era MDB, aliado do Cícero Almeida, contra o Rui. Então eu consegui convencer o Rui de, a estrutura da campanha do Benedito, entregar
ao Ciderlândia. Então não foi R$8.000, né? R$8.000 ele deu do bolso dele. Exato, mas... mas por isso não, diz que o senador Renan Calheiros nunca gastou R$1 mas foi uma campanha muito barata. Agora você tem pessoas em Maceió que nessa eleição agora gastaram R$3 milhões. Dessa para deputado? Para vereador. Para vereador. Para vereador. Você tem gente que vai gastar R$3 milhões. 3 milhões, né? 3 milhões. Você tem, Carlinhos? Não. 3 milhões se tiver, pode lançar. Você pode ser vereador, né? Eu não. E talvez sou nem entre. Filiado, não sou filiado. Mas porque ainda o cálculo, pois não. Quando você vai fazer esse cálculo, por exemplo, um vereador que tem uma secretaria. Isso entra no cálculo ou está fora do cálculo? Quantos cargos comissionados tem naquela secretaria? Pois é, exatamente o que eu estou dizendo. Então, tem o custo da máquina também, de quem tem mandato, na verdade, né? E tem espaço na prefeitura, tem cargos na prefeitura, sai na frente, né? De emendas, esse ano o vereador de Maceió, acho que era R$1.700.000. Vamos supor que ele espalhe essa emenda aí em 10 instituições, de bairros, instituições filantrópicas. São 170 mil. Você mapeou os institutos e fundações que existem aqui na capital? Fora os que são personalíssimos, né? Instituto fulano de tal. Então, Galba Novaes, é isso que você quer dizer? Também. Esse é o primeiro, mas tem vários, não só tem ele. Uhum. São personalíssimos. Eu não sei como é que a legislação permite. Mas você tem institutos dessa maneira que é uma máquina fora a prefeitura. Então, para o... Diga-se passagem, financiada essa máquina com dinheiro público. Um recurso municipal. Uhum. Com recurso municipal, alguns com estaduais. Mas a grande maioria com recurso municipal. Isso é uma máquina de dar voto. É uma máquina de fazer voto na ponta. Porque, inclusive, aí não cabe a mim mais como, que eu já não sou mais fiscalizador da lei, mas cabe ao Ministério Público fiscalizar, porque tem posto de saúde difícil. do lado do instituto. Tá difícil. Posto de saúde do lado do instituto de alguns candidatos, que o posto não funciona propositalmente. E o instituto do cara tá ali. Uhum. Moendo. Veja só, você foi um deputado estadual muito atuante. Eu achava interessante, você ressaltava isso, né? Porque você animava a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa hoje é uma coisa sem graça, morta, né? Enfim, dá sono você ver uma sessão da Assembleia Legislativa concedendo homenagens e coisas do gênero. Ninguém ali, você conhece a maioria dos deputados, ninguém pode cumprir esse papel na Casa Tavares Baixo. Existem deputados muito, muito bons. Quem são? Deputados inteligentes. Não, inteligentes eu sei. Por exemplo, hoje o Marcelo Vitor está na posição de presidente, então ele não discursa. Ele tem que ter uma posição muito mais de magistrado que de qualquer outra coisa. Mas um discurso do Marcelo o Marcelo é uma das pessoas que... aquele discurso dele com o Luiz Dantas, né? Que até hoje... Não foi não, né? Uma conversa de momento. De pé de ouvido, né? O Marcelo... Você ouviu aquela conversa? Não estava na semana. Estava não, né? Ainda não era deputado, não. O Marcelo é, hoje, um dos políticos mais estudiosos que existe. Eu já lhe disse isso. Eu sempre com o Marcelo para debater... Não duvido. Maquiavel, para debater Platão, para debater coisas que dificilmente você vai encontrar gente na sociedade que queira debater. Uhum. Ele gosta muito, muito, por exemplo, de Maquiavel. Eu acho que é a leitura dele... A Arte da Guerra. Mas Maquiavel foi genial. Ele foi o grande intérprete, na verdade, do poder, e é até hoje, né? Hoje. É intérprete, né? Não é história. Ele não gestou, ele não criou um modelo de político, ele apenas interpretou aquilo que havia e que há até hoje. É impressionante, né? E isso você não vai encontrar assim facilmente. Também tem o Inácio. O Inácio é de um conhecimento... Sobre o cangaço. E não da história de Alagoas como um todo. E a gente, por exemplo, na questão... Não, porque ele conhece muito detalhadamente o cangaço. Ele é um historiador também, de formação. Eu sei. A gente debatia muito, o Inácio, na questão da casal. O Inácio defendia um ponto de vista, mas vamos lá, eu defendia outro. Tudo bem, eu não estou duvidando da capacidade intelectual de alguns parlamentares, não é esse o caso. Eu estou falando como parlamentar. Porque você cumpria esse papel ali, você permanentemente era o sujeito que provocava o debate. Até que alguns governistas se levantassem contra você. E você enfrentava isso. E não tem mais ninguém que faça isso na Assembleia. Isso faz é importante, fundamental. Eu já conversei até pessoalmente com você. Eu não acredito em governo sem oposição. Também não acredito. Não acredito. É ruim para a sociedade. E hoje todo mundo, de um jeito ou de outro,
É governo. Quando não tem esse me engana que eu gosto. O cara, não, quero isso, tá faltando isso, não sei aonde. Mas não tem aquele combate permanente. Você foi dentro do palácio, só para lembrar, né? Naquela história lá da BRK, bater boca com o governador. Que terminou no momento recuando, né? Dentro do o conselho. Santoro pegando o braço dele. Você lembra dessa história, né? Dentro do conselho. Ou seja, mas não tem ninguém que faça. Não tem ninguém que faça isso. E eu provei que eu estava certo agora, porque o Estado agora pegou o julgamento do Supremo. Se o Renan Filho tem me escutado lá atrás, a gente tinha evitado essa derrota do Estado agora. Porque a negociação que eu queria fazer naquela época era muito mais vantajosa para o governo do Estado, mas ele preferiu ser mais, sei lá, autoritário, não quis negociação. Eu pedi para ele para fazer aquela negociação no retorno da Assembleia, não sei se você não lembra agora se é janeiro, se é fevereiro, os trabalhos legislativos, ele foi para ler aquela leitura e logo após a eleição eu me reuni com ele na sala do Marcelo Vitor e eu disse, governador, vamos resolver a questão da concessão, porque a concessão é municipal. A concessão, constitucionalmente, ela é municipal, então o município tem direito. Tanto é que na concessão da Águas do Sertão e da Verde Alagoas, ele já deu ao direito da outorga direto para os municípios. E na região metropolitana ele não quis passar. Governador, vamos resolver. Ele disse, você só está falando isso porque ganhou a eleição. Eu digo, lógico, porque se a gente tivesse perdido, você mesmo iria dar o Alfredo, não precisava de ninguém negociar. Mas ele preferiu não negociar e agora o governo do Estado foi derrotado no Supremo porque é uma legislação muito simples. Carlinhos, eu sei que você está doido para perguntar a história, por favor, da formação das chapas, quem vai eleger. Mas é exatamente isso. Porque o pessoal, toda vez que senta alguém do PL, a gente conversa, o pessoal do PL fala, não, a gente vai fazer 14, a gente vai fazer 13, a gente vai fazer 15. Quantos vereadores do PL vai fazer? E essa questão da renovação, reitero, você acha que vamos renovar o mandato? Vai ter gente nova, né? Então, como eu estava dizendo, a prefeitura errou na ordem. A prefeitura errou. O que eu acho de renovação que vai acontecer, né? A estratégia. Se ele tivesse fortalecido os partidos aliados, como União Brasil, o próprio Republicano que aderiu ao município, o PP do Arthur. O PP é a chapa Bob Esponja, só tem cabeça. As perninhas do PP, o resto da chapa do PP é bem curtinho. Os outros partidos da base aliada... Bob Esponja é o Arthur, não? Não, Bob Esponja é aquele bonequinho da televisão, que é uma cabeça desse tamanho e as pernas curtas. É a chapa do PP. De cabeça é muito bom, agora de corpo é para matar. Então, eu acho, pelas contas que eu fiz, eu não sou nenhum Mandiná, nem Nostradamus, eu estou aqui com o que eu estudei. O PL faz 10 vereadores. Por que 10? Porque se você esticar muito, tendo 130 mil votos no partido, isso contando com 20 mil votos de legenda do prefeito, que é uma votação de legenda absurda, ele faz 8 diretos, fazendo o 9º e o 10º já cansado, na última rodada. Por que o 10º cansado? Porque o coeficiente eleitoral, a gente já teve 455 mil votos para deputado estadual na eleição de 2022 aqui em Maceió. Então o coeficiente eleitoral vai aumentar muito agora, o índice. Pode passar de 17 mil. E quanto maior o coeficiente eleitoral, mais difícil para o PL. Mais difícil para o PL. Quanto mais pessoas forem às urnas, mais difícil para o PL. Então, não tem matemática hoje que mostre o PL fazendo mais de 10. Então, na minha conta é simples. O PL 10, o PP 3. Aí o PP pode ter 2 renovações, porque tem 2 candidatos muito fortes disputando. O delegado Tiago Prado e o pastor, o ex-vereador, ex-deputado... João Luiz. Então, se tiver renovação, tem direito a 2 renovações. O PL já renova uma vaga direto, que é a do Caio Bebeto. Eu acho que o Caio estoura, comparando aí com a votação do Bebeto. Então, já seriam 3 renovações. Os outros partidos da base aliada, eu acho que não faz ninguém. A não ser que o Carlos Mendonça desça para ser candidato a vereador. E aí sobrou... Aí ele está fazendo 3 e 10. 13. E tem o do Sami que faz 14. Pronto, é outra chapa que ele podia ter reforçado. É a chapa do Podemos, que era PSDB. Então, 14. Que é do Rodrigo Cunha, né? Isso. De 28, ele deixou 14 vereadores para a base aliada do governo fazer.
Disse que foi uma exigência dele, né? Que todo mundo fosse para o PL, né? Que ele queria era o PL. Uma estratégia completamente equivocada. E a matemática aí está para mostrar isso. Aí ele deixou 14 vereadores. Imagina o governo do Estado, imagina a base aliada do governo do Estado fazendo 14 vereadores. Numa eleição que a gente sabe que o mandato do JHC, se ele ganhar, é para 1 ano e meio. Quem votar no JHC vai estar votando no vice-prefeito, não vai estar votando no prefeito. Como é que ele renuncia se ele não fizer o presidente da Câmara? Então, de novo, a reunião JHC, Júnior Leão e João Caldas foi assim, desastrosa, é raro, mas é raro muito. E, de novo, quem foi certo? Luciano Barbosa, Arapiraca, vocês são do mundo da política, tem ligações com a Arapiraca, pode perguntar lá. Luciano é um profissional, né? De Profissional. 40 anos. Aí lá era Arapiraca. 40 eu tô E por baixo aqui. E, Davi, saindo um pouquinho do local, indo para o nacional, a gente conversou sobre essa questão da polarização, Lula, Bolsonaro, e você sempre se colocou como uma pessoa no campo da direita, você não se identifica com essa direita de hoje. Não. Então você não é nem Lula... Deixa eu dizer, ele foi a primeira pessoa de quem eu vi aqui dizer, eu sou de direita. E aí, assim... Lhe chocou, não? Não, eu achei interessante, eu exaltei isso, ressaltei, de que coisa boa, alguém que assume, né? Que era de direita, não me lembro qual era o ano, né? Ainda não tinha essa onda direitista. Não, acho que foi logo quando eu estava na Secretaria de Meio Ambiente. Foi, Meio Ambiente. Uhum. Isso deve ter sido 2014, 2015. Pois é. Por aí. Uhum. Você acha que há espaço para um político que não seja nem Lula, nem Bolsonaro em Alagoas? Cada dia é mais difícil. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, já que você está falando dessa história da direita. O Fábio Costa é de direita. Você se identifica com o Fábio Costa como direitista, não? Não, é uma pessoa do que eu converso bastante do meu relacionamento, mas não sei nem se o Fábio se enquadra nessa direita. Ele seria extrema direita? Não, ele seria do militarismo. É porque é o seguinte também. Muita gente diz que é de direita. Muitos políticos dizem que é de direita. Por que ele é de direita, ele não vai saber. A maioria dos políticos são de direita porque são bolsonaristas. Porque gostam do Bolsonaro, porque acham que defender... o fiel, né? O fiel. Pautas específicas do Bolsonaro vai lhe tornar de direita, mas não é verdade. Aí você me pergunta, eu sempre disse que era de direita, porque eu venho do movimento de direita desde os meus 15 anos. Eu fui estudar contra seu pai, inclusive. Contra meu pai. Eu no dia 16 de agosto, eu completei 16 anos. No dia 2 de setembro, eu estou filiado no PFL. E de lá para cá, inclusive, foi assinado por Jorge Borrausa, eu tenho um quadro ainda até hoje. Que é um símbolo da direita. Diga-se passagem, ainda que direita civilizada, né? Porque tem essa diferença. Hoje você tem uma incivilizada. O filho dele, o Paulo Borrausa, foi meu professor em várias formações, que o PFL me conduziu, que o Democratas me confundiu. Aliás, eu digo que eu sou PFL, nunca fui democrata nem União Brasil, porque aquela mudança que o Lavaredo inventou no país era justamente para afastar o PFL da direita e jogar pelo centro. O futuro mostrou que o Lavaredo estava completamente equivocado. Foi em Blumenau, a gente numa reunião lá da juventude, o Lavaredo foi explicar porque é a mudança do partido. E eu e o pessoal de Santa Catarina se levantou e disse, o senhor está equivocado. O Brasil ruma para outro mundo, pode não ser agora, mas no futuro, infelizmente, não era Santa Catarina, a direita de Santa Catarina não foi para a direita demais, não? Foi, é uma extrema direita. Ali me assusta, sabe, Santa Catarina. Me assusta. Uma turma do Livres, do qual você faz parte, também foi para a direita demais, né? O Livres não, porque o Livres, quando o Bolsonaro entra no PSL, o Livres era o PSL. Isso. O PSL estava mudando de partido, mudando de nome para virar Livres, que era o filho do Bivar, que estava coordenando esse projeto. Quando o Bolsonaro entra no Livres, todo mundo do Livres sai do PSL e funda uma instituição, uma associação, o Livres é isso hoje, que está em vários partidos, inclusive em partidos como o PSB. A gente está espalhado. O PSB faz quantos vereadores aqui em Maceió, você calcula? Faz 3. Um deles se chama Marcelo, não? Vou trabalhar muito para que seja... É o irmão dele. Vou trabalhar muito para que o Marcelo Maia esteja no dia 8 entre os eleitos. Trabalharei muito. Tinha uma aliança política com o Ciderlane até a última eleição. A gente teve uma conversa, um desquite mais, como é que se diz, conversado. Ele continua a vida política dele, até porque hoje eu faço parte de outro grupo, ele continua muito vinculado ao JHC. E aí o nosso grupo se juntou e a gente resolveu lançar um candidato. O PSB pode dar o vice do tio Rafa? Pode. Eu acho que até pode ser que isso aconteça naturalmente.
Mas existem algumas ainda discussões internas. Não é só o PSB que faz parte da aliança. Você tem o MDB, o PSB, o PSD, você tem o PT, o PT-PV, a federação, e mas o PCdoB. você sabe que o tio Rafa quer um vice do PT, né? E é uma forma inteligente, porque nessa polarização, viver hoje numa Maceió, onde você não é Lula nem Bolsonaro, onde você não é água nem fogo, é complicado. Então eu acho que a escolha do Rafa por um vice do PT, se assim o for, é uma escolha inteligente para todo o grupo. Lógico, óbvio, todas as pesquisas mostram que o Bolsonaro ainda é majoritário. Mas pode acontecer um racha. Pode acontecer um racha no bolsonarismo. O Alfredo Gaspar pode se lançar candidato. Um Fábio Costa pode se lançar candidato. O Bebeto não tem condições de se lançar candidato porque está no PL. Mas você tem bolsonaristas espalhados em partidos aliados que ainda podem se lançar. E se aliados ao JHC. Aliados à prefeitura. E se lançar, você não sabe o que é que vai sobrar. Você não tem noção. Tem segundo turno, né? No mínimo. Hoje você vê segundo turno. Consegue enxergar no cenário que está posto que o Rafa candidato, JHC candidato? Se isso se concretizar, é uma eleição que acaba no primeiro turno. Porque qualquer um dos dois irá ter 51% dos votos e... Qualquer um dos dois. Eu voto no Rafa. Eu sei. Então, tenho que trabalhar para que ele chegue e seja vitorioso. Já trabalhei... Você não acredita nisso não, né? Rapaz, quando eu entrei no cenário de hoje, quando eu entrei na campanha do JHC, e eu posso dizer que aquela campanha eu construí, eu e o Marcelo, nós construímos aquela eleição, o JHC chegou a ser o terceiro. E a gente nunca perdeu a esperança. A gente não tinha estrutura nenhuma. O Rafa tem uma estrutura grande. Mas ele vinha crescendo, né? Você notava, olhos vistos, que ele vinha crescendo. Mas o Rafa tem uma estrutura grande por trás dele. E se juntar a estrutura estadual com a federal, pô. Mas o JHC não, era agente por agente. Conseguimos ali 2 vereadores na Câmara, um que eu trouxe, foi o Ciderlano, o outro Salles, que foi assim também de uma força gigantesca. E doutor Kleber Costa veio, que ainda era suplente, mas estava assumindo mandato. E nós conseguimos construir uma eleição. Então, acredito muito que o Rafael Brito tem uma plataforma de lançamento maior do que a que o JHC tinha. Pela estrutura de campanha. Pela estrutura de campanha. E pela história dele. Se você compara, vamos lá. Primeiro a gente tem que comparar uma gestão com a outra. Todos os índices do Rui Palmeira, todos, saúde, educação, assistência social, habitação, todos os índices do Rui Palmeira, dá de 10-0 no JHC. Por que o Rui não é esse candidato do governo? Porque você conhece ele tão bem. Não, eu conheço o Rui, assim, dos políticos de Alagoas, é um dos melhores. Honesto, de palavra. O Rui é isso. Mas eu acho que o Rui saiu muito arranhado da eleição de governador e não quer se aventurar numa eleição majoritária. Foi aquela aliança com o Antônio Albuquerque, na sua opinião? Não, eu acho que foi falta de tudo. Eu disse a ele antes, na pré-campanha, rapaz, vai para o deputado federal, você não tem condições, uma eleição de governador é muito cara. E você esperar que o fundo partidário, por si só, resolva os seus problemas, é muito difícil. E eu disse a Rui, rapaz, seja deputado federal, vá com mais calma. Mas, infelizmente, ele preferiu ir para o governo, onde ele não tinha aliança. Na minha visão, ele tinha que ter feito aliança com o Rodrigo Cunha, naquela época, e sido deputado federal. Ele já tinha um começo de chapa com Tereza Nelman, com Gustavo Lima, podia até colocar o Pedro Vilela, seria uma disputa justa. Mas ele preferiu ir para o governo. E agora ele está se resguardando, assim é que eu entendo. Acho que é uma atitude muito arriscada. Ele está antecipando tudo ou nada, né? Me parece. Eu acho que é uma atitude muito arriscada. Pode ser um sucesso pleno, como foi o da Heloísa Helena. Mas também pode não ser como foi o do João Antônio. João Antônio teve... O João Antônio, quem está nos assistindo, é o irmão do JHC. Teve... Doutor JHC. Doutor Jaque, doutor JHC, doutor tanta coisa. Ele teve 90 mil votos. Acho que foi o terceiro ou quarto mais votado da eleição. E não conseguiu se eleger. Porque o JHC não é muito bom em formar grupo. Não é muito bom em formar grupo. Pois é um dos defeitos, me parece, do Rui também, né? Não formar grupo, né? Eu acho que o do Rui é pela questão da maneira dele de ser. Quando eu ganhei a eleição, na segunda-feira, ganhei no domingo, 2018,
Na segunda-feira eu estava na porta do Rui. Antes dele chegar na prefeitura, eu já estava lá, 8 horas da manhã, sentado na antessala dele. Quando ele entrou, ele tomou um susto. Disse, o que é que você está fazendo aqui? Não está comemorando, não? Pensei que você estava de ressaca. Disse, não, primeiro eu vim lhe agradecer. Eu só fui deputado porque o Rui me proporcionou. E segundo, eu estou aqui para lhe sugerir uma coisa, que é, se você elegeu 4 deputados nessa eleição, naquela eleição de 2018, tinha sido eu, a Cibele, o Dudu Ronaldo, que era vereador em Maceió e tinha também uma estrutura por trás, e o Bruno Toledo, que ele ajudou muito o Bruno com o Tássio, aqui em Maceió, e foi uma eleição muito difícil do Bruno, porque ele vinha da oposição, foi muito perseguido. Aí ele disse, você ajudou 4 deputados. Chame todo mundo agora. Faça uma primeira bancada de oposição na Assembleia. Tente começar a montar, porque isso vai lhe proporcionar você estar no centro do debate. Ele disse, não, vamos ver. E não foi. Então, mas isso é o quê? O cara que quer tocar a vida dele, que não está muito preocupado em fazer esse tipo de política durante os 4 anos. E quando chega num período desse, faz falta. Eu acho que o Rui tem muito disso. Agora, o Rui já ajudou muita gente em Alagoas, muita. Dessa bancada de vereadores, por exemplo, eu conto muitos que conseguiram se reeleger pelo que o Rui fez por cada um. Mas é a maneira dele. Eu acho que se ele conseguir êxito, vai ser Ele seria um bom candidato. Um grande vereador. Disputa, né? Ricardo, queria que você finalizasse com a última pergunta. Ah, é? É. Então vou fazer o seguinte. Vamos supor que você vá assumir seu mandato na Assembleia Legislativa. O que é que a gente pode esperar agora do Davi Maia? Aquele Davi Maia que agitava a Assembleia ou aquele que está dormindo em berço esplêndido, esperando um novo momento? Aí ele fazer uma pergunta. Não, eu não estou aqui para responder. Antes de responder, eu ia lhe fazer uma pergunta. Eu fui todo esse deputado, mas eu perdi a eleição. Tá, aí eu vou lhe perguntar. Os outros 27... Não tem mais espaço para voto espontâneo? Você não teve voto espontâneo ou não tem mais espaço para isso? Uma pergunta do Carlinhos, como é que sobrevive no meio da polarização? O voto espontâneo ficou cada vez mais escasso, porque o voto espontâneo passou a ser muito mais um reflexo do voto ideológico nacional do que dos problemas locais. E nós tivemos grandes políticos em Alagoas eleitos pelo voto espontâneo. Júlio Cabral, Heloísa Helena, que faziam esse papel, que desempenhavam esse papel. E se você olhar a votação, ela vem minguando. Há muito tempo. Ela vem minguando. Porque as pessoas hoje são o seguinte, quem é Bolsonaro, quem é Lula, quem defende, às vezes o sujeito nem defende mesmo, nem está acreditando mesmo naquela pauta, mas vai postar, vai tirar foto e vai defender, independente do que seja. Pode ser um exemplo. Eu defendi muitas pautas do Paulo Guedes, você sabe. Muitas das pautas de Paulo Guedes... Inclusive aquelas vendas que ele fazia de 500 milhões de cintos de couro, de jacaré. Eu defendi muito, mas... dele na Inglaterra. Isso não chega nas pessoas. Então, sinceramente, Ricardo, hoje eu estou me tornando cada vez mais, apesar de adorar, apesar de estudar muito, estou fazendo agora a minha próxima pós, já estou executando, em desenvolvimento sustentável, que é uma bandeira que eu defendo. Hoje mesmo, antes de vir para aqui, eu estava com a secretária de Desenvolvimento Econômico. Né? Exato. Eu estava com a secretária de Desenvolvimento Econômico discutindo uma lei que ainda é minha, mas que ainda hoje não foi regulamentada, que é os negócios de impacto social e ambiental. Alagoas tem um ecossistema riquíssimo em empresas do setor 2.5, que não é ONG, é empresa que dá lucro, como as cooperativas de catadores. Mas que a gente não trabalha. Eu trabalho isso, eu estudo, mas porque eu gosto. Achar que isso vai me dar voto para me eleger, não vai. Sabe quem vai me dar voto? O prefeito Chicão, lá de Paulo Jacinto, o prefeito Marcelo Lima, lá de Quebrangulo, o vereador Neno, lá de Igaci, o vereador Jota, lá de Viçosa, o Marcelo Maia, quando for vereador em Maceió. Então, isso me elege. Mas essa minha discussão, essa minha tá certo, situação, é difícil chegar no povo. Uhum. É isso. Queria agradecer, Davi. Eu sincericídio mesmo. Bom, mas é o estilo. É o estilo, né? Me acostumei e acho extremamente interessante. Agora, eu lamento, porque na Assembleia a presença dele fazia uma diferença bastante interessante. Você e a João Pereira batiam uma bolinha assim, redonda, né? Grande parceira. E depois o resto, eu lamento muito, repito, é por uma questão de princípio mesmo. Eu não acredito em governo sem oposição. O governante num estado pobre como esse, em que a população passa fome, numa cidade como Maceió, se ele não tem oposição, ele se sente o rei da cocada preta, a soberba, né? Vem até a ponta do nariz. Isso é ruim para a população. É mesmo.
Então, mais uma vez, obrigado, Davi. Eu que agradeço. Sempre à disposição. Pessoal, um grande abraço. A gente volta na próxima semana. Até já.